1. O fantasma de Corfu. A ilha de Corfu, localizada na costa noroeste da Grécia, é conhecida por suas praias cristalinas, colinas verdejantes e arquitetura de influência veneziana. Mas por trás de sua beleza encantadora, esconde-se uma história macabra que atravessou gerações, sussurrada entre pescadores, antigos moradores e guias turísticos que evitam certos caminhos à noite. Essa é a história de Elene, a jovem cujo espírito ainda caminha pela ilha, lembrando a todos que o preço da proteção pode ser alto demais. Tudo começou no ano de 1673, quando Corfu era um importante posto estratégico do Império Veneziano. A ameaça de invasão otomana pairava como uma nuvem negra sobre a ilha. Navios inimigos foram avistados ao longe por várias semanas, e o medo crescia entre os moradores. Os venezianos, em menor número, sabiam que a resistência militar seria insuficiente se um cerco acontecesse. Foi nesse clima de desespero que um grupo seleto de monges e sacerdotes antigos, guardiões de conhecimentos esquecidos da Grécia arcaica, sugeriu uma solução inusitada: realizar um ritual de proteção baseado em práticas ancestrais helênicas, uma mistura de magia, religião e sacrifício. O ritual exigia a oferta de uma vida pura, alguém que representasse a essência da ilha, para apaziguar as forças espirituais que protegiam Corfu desde os tempos dos deuses antigos. A escolhida foi Elene, uma jovem de apenas 19 anos, filha de pescadores humildes. Ela era conhecida por sua bondade, beleza serena e espírito generoso. Reza a lenda que Elene não foi forçada. Ela se ofereceu voluntariamente, acreditando que seu sacrifício salvaria seus pais, seus amigos e todos que ela amava. Muitos a chamavam de a alma da ilha. Na noite do ritual, um grupo se reuniu em segredo nas cavernas de Paleokastritsa, um lugar sagrado desde os tempos pré-helênicos, onde pedras marcadas por símbolos antigos ainda emitiam um brilho fraco sob a luz da lua cheia. Elene foi vestida de branco, com uma coroa de flores no cabelo. Dizem que ela não chorou. Em vez disso, recitou palavras de despedida enquanto caminhava até o altar de pedra, onde seu sangue seria derramado sobre inscrições milenares que falavam de proteção e sacrifício. Logo após o ritual, os navios inimigos foram surpreendentemente atingidos por uma violenta tempestade, que afundou grande parte da frota antes mesmo que alcançassem as costas da ilha. O povo de Corfu celebrou o milagre, mas aqueles que participaram do ritual sabiam que o preço havia sido cobrado. Desde então, Elene nunca foi verdadeiramente esquecida. E não apenas a memória ou nos cantos populares, mas em carne e sombra. Os primeiros relatos de aparições começaram cerca de um ano após sua morte. Pescadores disseram ter visto uma figura feminina caminhando sobre as águas, ou vagando pelas falésias ao entardecer. Turistas desavisados relataram encontrar uma jovem vestida de branco que desaparecia ao virar uma esquina. Em todos os relatos, os olhos dela eram descritos como tristes, profundos e silenciosos, como se ela estivesse eternamente presa entre dois mundos. Na década de 1920, um grupo de arqueólogos que explorava a caverna de Paleokastritsa desapareceu misteriosamente após encontrar fragmentos de pedras com inscrições idênticas às descritas na lenda. O único sobrevivente, um estudante britânico, retornou a Londres transtornado. Em entrevista à imprensa, murmurou apenas uma frase antes de desaparecer da vida pública. Ela nos avisou para não perturbar o que estava selado. Mais recentemente, moradores locais dizem que, quando uma tragédia está prestes a acontecer na ilha, como incêndios, acidentes ou fortes tempestades, Eleni aparece, às vezes em visões, outras vezes em sussurros no vento que só os mais antigos conseguem entender. Algumas famílias ainda deixam flores perto da entrada da caverna como forma de respeito, acreditando que isso mantém o espírito de Elene em paz. Mas há também os que dizem que ela nunca teve paz, que seu sacrifício foi injusto e que ela se tornou algo além de um espírito, um tipo de guardiã amaldiçoada, forçada a proteger a ilha por toda a eternidade, mesmo contra sua vontade. Há relatos de pessoas que sonham com Elene, especialmente após visitar os locais marcados por sua presença. Nos sonhos, ela não fala, mas seus olhos pedem algo. Alguns dizem que ela quer ser liberta, outros que apenas deseja ser lembrada. Até hoje,
Corfu carrega o peso de sua história. E entre suas paisagens paradisíacas, existe um silêncio peculiar que toma conta quando o sol se põe. Um silêncio que parece esconder algo mais antigo que as muralhas venezianas ou as lendas dos deuses. Um eco do passado, onde o som das ondas se mistura com o lamento suave que vem do mar. Talvez, na próxima vez que você visitar Corfu e ouvir esse sussurro noturno, esteja escutando o chamado de Helene, a donzela sacrificada, o fantasma da ilha, a alma que ainda caminha ao lado dos vivos, esperando ser ouvida. 2. A maldição de Faistos. No coração da ilha de Creta, onde ruínas da civilização minoica ainda desafiam o tempo, encontra-se um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes da Grécia, o disco de Faistos. Descoberto em 1908 no palácio homônimo, esse artefato circular de argila possui símbolos jamais decifrados com precisão. Mas o que muitos não sabem, ou evitam comentar, é que ao redor desse disco gira uma série de tragédias, mortes e desaparecimentos. Para alguns, trata-se apenas de coincidências. Para outros, é a prova viva de uma maldição que jamais deveria ter sido despertada. A história começa com Luigi Pernier, o arqueólogo italiano que liderava as escavações no sítio de Faistos. Em 3 de julho de 1908, enquanto explorava uma sala subterrânea, sua equipe encontrou o disco enterrado cuidadosamente sob camadas de entulho e cinzas. Ao contrário de outros objetos da era minoica, o disco trazia uma escrita única, composta por símbolos gravados em espiral, imagens de cabeças humanas, penas, flechas, animais, flores, rodas. Nenhum outro artefato similar foi descoberto. Era como se aquela linguagem tivesse surgido e desaparecido com o próprio disco. O achado causou comoção na comunidade arqueológica, mas logo surgiram os primeiros sinais de que algo estava errado. Apenas 2 semanas após o achado, um dos assistentes de Pernier caiu misteriosamente de uma das muralhas do palácio. Testemunhas disseram que ele estava agitado nos dias anteriores, repetindo obsessivamente os símbolos do disco em voz baixa, como se tentasse decifrá-los em transe. Nos anos seguintes, outros estudiosos tentaram traduzir os sinais do disco. Alguns diziam que era um hino religioso, outros que era um feitiço, ou até uma mensagem dos deuses antigos. Mas muitos que se aprofundavam demais nesse mistério enfrentavam destinos sombrios. Um pesquisador francês, por exemplo, publicou um artigo sugerindo que o disco era uma invocação de forças do submundo. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em seu escritório, cercado por anotações rasgadas e símbolos desenhados nas paredes, os mesmos do disco. Ao longo do século XX, a fama do disco de Faistos foi crescendo e, junto com ela, os relatos sobre eventos inexplicáveis ligados ao objeto. Arqueólogos relataram luzes estranhas nas ruínas à noite, sonhos recorrentes com figuras encapuzadas e até vozes sussurradas em línguas desconhecidas durante expedições. Um grupo de turistas em 1986 jurou ter visto uma sombra se mover sozinha pelas ruínas, pouco depois de um deles tocar uma réplica do disco em exposição. A partir dos anos 2000, o mistério ganhou a internet. Fórum de ocultismo, vídeos e textos passaram a circular sugerindo que o disco de Faistos era, na verdade, um objeto ritualístico de contenção. Algo criado não para comunicar, mas para selar algo. Teóricos conspiratórios afirmavam que o disco estava ligado a práticas de necromancia do período minoico e que sua remoção do subsolo teria quebrado um antigo selo mágico. Outros relacionavam o disco ao desaparecimento da civilização minoica, como se a escrita fosse uma advertência codificada. Em 2013, uma tentativa de decifração baseada em inteligência artificial gerou uma sequência de palavras que, segundo um dos cientistas envolvidos, formavam uma frase rudimentar em grego antigo, que os que ousam quebrar o ciclo encontrem o vazio. Após a divulgação da frase, o servidor da universidade responsável pelo projeto foi invadido e todas as informações foram apagadas. Nenhum backup foi recuperado. O líder do projeto se recusou a dar entrevista, se abandonou sua carreira acadêmica pouco depois. Nos arredores de Faistos, os moradores mais antigos evitam falar sobre o disco. Alguns dizem que ele nunca deveria ter sido retirado do lugar onde estava,
e que o solo foi contaminado desde então. Outros juram que a terra naquela região não aceita mais plantações, como se algo sob a superfície rejeitasse qualquer tentativa de vida. Há ainda um velho pastor local, chamado Dimos, que se recusa a passar perto das ruínas. Ele conta que, quando era jovem, viu homens sem olhos saindo da terra e sussurrando em uma língua que queimava os ouvidos. Hoje, o disco de Phaistos está em exibição no Museu Arqueológico de Heraclião, protegido por vidro reforçado. Turistas observam com admiração, tiram fotos e poucos sabem do rastro de eventos que ele carrega. Mas os funcionários do museu contam que, às vezes, ao fim do dia, escutam pequenos estalos dentro da vitrine, como se a argila do disco estivesse viva. Um guarda jura ter visto, certa noite, um dos símbolos brilhar por um breve segundo, antes que as luzes falhassem em todo o corredor. A lenda continua. Alguns dizem que, enquanto o disco estiver exposto ao mundo, a maldição continuará ativa. Outros acreditam que a chave para silenciá-lo está em devolvê-lo ao subterrâneo, às profundezas onde foi selado por mãos há milhares de anos. Mas quem se atreveria? Porque, na Grécia, alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. Foram feitos para serem temidos. O monstro de Lerna, a Hidra. No coração do Peloponeso, não muito longe do Golfo de Argólida, jaz uma região pantanosa e silenciosa chamada Lerna. À primeira vista, é apenas um pântano antigo, com águas turvas, vegetação densa e uma quietude que parece eterna. Mas sob esse silêncio repousa uma das mais antigas e temidas lendas da Grécia, a da Hidra de Lerna, o monstro de muitas cabeças, cuja existência pode não ter sido apenas mitológica. A história clássica narra o segundo trabalho de Hércules, matar a Hidra, uma criatura gigantesca com cabeças que, ao serem cortadas, cresciam novamente, duas para cada uma perdida. Dizem que seu hálito era venenoso, seu sangue, corrosivo, e seu olhar, capaz de paralisar até o mais corajoso guerreiro. Hércules teria vencido a fera com a ajuda de seu sobrinho Iolau, cauterizando os pescoços decapitados com fogo. Após matar o monstro, ele mergulhou suas flechas no sangue da criatura, tornando-as letais. Mas lendas sobrevivem por um motivo. E, segundo relatos locais, o monstro nunca foi inteiramente derrotado. Moradores de vilarejos próximos, como Milineia Quios, afirmam que o pântano de Lerna guarda uma energia estranha. Animais desaparecem, a água apodrece rapidamente, e pessoas que se aventuram à noite pelas trilhas costumam voltar diferentes, ou não voltam. Em 1922, durante escavações arqueológicas conduzidas por americanos e gregos na região de Lerna, uma equipe encontrou uma série de túneis subterrâneos abaixo das fundações do chamado Casa das Telhas, uma estrutura monumental da Idade do Bronze. Entre os destroços, foram descobertas ossadas de animais nunca antes identificados, com deformações na caixa craniana e resquícios de queimaduras antigas nas vértebras. Um dos pesquisadores, o Dr. Aris Mavropoulos, relatou em seu diário que ouviu sons subterrâneos durante várias noites, estalos, como ossos sendo triturados, e algo semelhante a uma respiração úmida. Pouco tempo depois, Aris desapareceu durante uma expedição noturna. Seu corpo jamais foi encontrado, mas seus colegas encontraram, à beira do pântano, seu diário aberto em uma página que continha apenas uma frase, escrita com pressa. Ela acordou. O caso foi abafado. Os escavadores abandonaram o projeto e a região foi considerada instável. Ainda assim, lendas locais ressurgiram. Moradores passaram a dizer que o pântano mudava de humor. Às vezes, tudo era calmo e os animais se aproximavam da água. Mas, em certos períodos do ano, especialmente durante luas novas ou eclipses, um cheiro de enxofre tomava conta do ar, aves migratórias evitavam a área, e ecos podiam ser ouvidos à distância, mesmo sem vento. Em 1987, um grupo de adolescentes resolveu acampar próximo às ruínas de Lerna como parte de um desafio escolar. Apenas 2 retornaram. Estavam em estado de choque, com marcas estranhas nas pernas, como se tivessem sido arranhados por garras múltiplas. Disseram que viram cabeças se erguendo da água e que o chão tremia como se respirasse.
As autoridades atribuíram o evento a alucinações coletivas e interditaram a área por motivos de segurança. Pesquisadores independentes afirmam que os lagos subterrâneos sob o pântano ainda são inexplorados. Estudos geológicos revelaram cavidades enormes sobre a superfície, cheias de gás metano, mas também com presença em comum de fósforo, uma substância inflamável que pode explicar os antigos relatos de fogo associado à Hidra. No entanto, há quem acredite que o monstro nunca foi uma criatura física comum. A Hidra, segundo essa teoria, seria um símbolo de um poder antigo, algo entre o espiritual e o biológico, um guardião do portal entre os mundos. Relatos modernos incluem pescadores que ouviram sibilos vindos da água, trilhas de gosma nas margens, semelhantes a mucos animais, mas com propriedades ácidas, e até um drone perdido em 2019, que mergulhou nas águas do pântano e transmitiu, por breves segundos, imagem de sombras se movendo sobre a superfície, antes de o sinal desaparecer. Entre os estudiosos do oculto, Lerna é considerado um dos 9 pontos de convergência mística da Grécia Antiga, onde os deuses antigos selaram criaturas que não pertenciam a este mundo. A Hidra seria apenas uma delas, e o selo de Lerna, segundo textos encontrados em papiros do século III, estaria enfraquecendo. Hoje, ninguém mora muito perto da antiga Lerna. Há placas de advertência contra afundamentos e gases tóxicos, mas os habitantes da região sabem que é algo mais. Em certas noites, um som quase inaudível parece ecoar do centro do pântano. Uma respiração lenta, profunda, como se uma criatura imensa repousasse abaixo, aguardando o momento certo para emergir novamente. E quando ela vier, dizem os anciãos, não haverá Hércules que a detenha. 4 cemitérios submersos de Delos. A ilha de Delos, localizada no centro do mar Egeu, é uma joia arqueológica da Grécia. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, ela é considerada o berço de Apolo e Ártemis, segundo a mitologia. Suas ruínas milenares, templos e teatros de pedra branca estão sob o sol escaldante, cercados por mar azul e silêncio absoluto. Mas há uma parte da ilha que não é mostrada nos passeios turísticos, o setor sul, onde jazem os restos de um antigo cemitério que, ao longo dos séculos, foi engolido pelo mar. A história começa há mais de 2000 anos, quando Delos era um importante centro comercial e religioso. A ilha foi densamente povoada, abrigando milhares de pessoas, templos grandiosos, mercados e necrópolis organizadas. Uma dessas necrópolis ficava no sul da ilha, próxima ao mar. Com o tempo, o solo instável, os terremotos e o aumento do nível do mar acabaram por afundar grande parte do cemitério, deixando apenas algumas lápides visíveis sob as águas rasas. Por séculos, acreditou-se que os restos haviam sido destruídos pelas marés. No entanto, mergulhadores locais sempre relataram algo estranho na região. Não apenas a presença de tumbas perfeitamente preservadas sob as águas, mas também uma sensação sufocante ao se aproximar. Alguns descrevem o som abafado de cantos fúnebres debaixo d'água. Outros afirmam ter visto rostos pálidos os observando das sombras marinhas, imóveis, mas presentes. Em 1974, uma equipe de arqueólogos franceses decidiu explorar a área submersa. Munidos de equipamentos de mergulho, câmeras e lanternas, registraram que parecia ser uma alameda de túmulos subterrâneos. Havia esculturas, urnas funerárias e nichos escavados na rocha, muitos com inscrições intactas em grego antigo. Mas, após apenas 2 mergulhos, a missão foi encerrada abruptamente. A justificativa oficial foi condições instáveis de mergulho. Nos bastidores, os boatos contavam outra história. Segundo um dos mergulhadores, que anos depois revelou detalhes em uma entrevista anônima, eles encontraram algo em comum. Sepulturas vazias com sinais recentes de distúrbio, como se algo houvesse saído dali. Mais alarmante ainda, as câmeras que gravavam o interior de uma das catacumbas registraram, por poucos segundos, um movimento estranho, como uma sombra atravessando a luz. O vídeo, embora de baixa qualidade, mostrava algo que se arrastava entre os túmulos, sem forma definida, mas com olhos que refletiam a luz como de um animal noturno. Após esse incidente, 2 membros da equipe foram internados com sintomas de psicose súbita.
Um deles alegava que as almas estavam soltas e que algo antigo havia sido acordado pelas luzes humanas. O local foi novamente interditado e mergulhos ali passaram a ser proibidos pelo governo grego, oficialmente por questões ambientais. Mas pescadores da região continuaram a relatar eventos inexplicáveis, barcos que travavam os motores ao se aproximarem da costa sul, rede de pesca rasgadas por algo forte demais para ser peixe. E, em uma ocasião, uma jangada foi encontrada à deriva com marcas de garras queimadas na madeira, como se tivesse sido arrastada das profundezas. O ponto mais sombrio dessa história, no entanto, surgiu em 2003, quando turistas aventureiros decidiram nadar perto das ruínas submersas. Um deles, um jovem alemão de 22 anos, desapareceu. O corpo nunca foi encontrado, mas sua câmera à prova d'água foi recuperada entre as rochas. As últimas imagens mostram o jovem mergulhando perto de uma estátua funerária, sorrindo. No último frame, a câmera se vira rapidamente, como se algo tivesse puxado, e por menos de 2 segundos, uma figura indistinta, pálida, de olhos pretos profundos, aparece olhando direto para a lente. A família do rapaz foi silenciada por um acordo extrajudicial com as autoridades locais, e o caso desapareceu da mídia em poucos dias. Desde então, a área é patrulhada por barcos do governo, especialmente durante a noite. Ninguém se aproxima. Há estudiosos que acreditam que Delos, por ser considerado uma ilha sagrada desde os tempos pré-helênicos, teria sido um portal espiritual, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos era mais fino. Os mortos enterrados ali não seriam apenas corpos, mas oferendas, selos espirituais para conter entidades ligadas ao submundo. Quando o mar tomou o cemitério, o selo foi rompido. E agora, o que quer que estivesse adormecido, está livre. Pescadores hoje ainda deixam oferendas nas águas rasas, moedas, flores, pedaços de pão, como tentativa de apaziguar os que dormem abaixo. Há até rumores de que monges de um mosteiro próximo realizam rituais secretos para manter a ilha em silêncio. Mas, em noites sem lua, ou quando o mar está parado demais, os sussurros voltam. Delos é oficialmente uma ilha desabitada, mas quem caminha por suas ruínas ao pôr do sol pode jurar que está sendo observado, porque alguns cemitérios nunca deixam seus mortos em paz, e alguns mortos nunca quiseram repousar. 5 as vozes do Monte Olimpo. Para muitos, o Monte Olimpo é apenas o pico mais alto da Grécia, com seus 2.918 metros de altitude, coberto por nuvens e envolto por lendas. Mas para os antigos gregos, ele era muito mais que uma montanha. Era a morada dos deuses, o trono sagrado de Zeus. Era Atena e outros imortais. E embora hoje seja um destino popular entre alpinistas e aventureiros, há quem diga que o Olimpo ainda guarda sua verdadeira natureza. Um lugar onde divino e profano se encontram e onde vozes antigas continuam a ecoar, mesmo depois de milênios. As histórias sobre sons inexplicáveis no Monte Olimpo remontam à antiguidade. Textos órficos e crônicas bizantinas falam de monges e viajantes que, ao se aproximarem dos picos mais altos, ouviam cantos e sussurros em línguas desconhecidas, além de gritos longínquos que vinham de dentro da montanha, como se algo estivesse enterrado nas profundezas, tentando escapar. Mas os relatos modernos são ainda mais perturbadores. Em 1993, uma expedição de montanhistas gregos desapareceu após acampar próximo ao Pico de Miticas, o mais alto do monte. Quando foram encontrados 3 dias depois, 2 estavam mortos por hipotermia e o terceiro, em estado de choque, dizia apenas uma frase repetidamente: "Eles não dormem, eles nos ouviram." A investigação oficial concluiu que o grupo foi surpreendido por uma tempestade súbita, mas algo não bateu. As barracas estavam intactas, os corpos estavam sem sinais de queda ou luta, e o sobrevivente jamais se recuperou mentalmente. Em 2008, um grupo de documentaristas tentou filmar um especial sobre os mitos do Olimpo. Eles subiram com equipamentos de última geração e acamparam próximos ao platô dos deuses, uma área considerada sagrada pelos antigos. Durante a madrugada, as câmeras captaram sons que não foram ouvidos ao vivo. Sussurros abafados,
como orações em grego arcaico e um cântico repetitivo que soava como uma invocação. Uma das vozes, distorcida, dizia algo que os especialistas em linguística traduziram como: a escada foi tocada, o trono espera. Na manhã seguinte, um dos membros da equipe estava desaparecido. Seu corpo jamais foi encontrado e seus pertences foram encontrados empilhados ordenadamente ao lado de um dos penhascos, como se ele tivesse se preparado para algo ou alguém. Além dos sons, há relatos de figuras encapuzadas vistas ao longe entre as pedras, sempre durante o crepúsculo. Montanhistas experientes afirmam que, em certos pontos do trajeto, a bússola gira sozinha e o ar parece vibrar, como se estivesse eletrificado. Alguns dizem ter visto colunas de mármore semi-enterradas, como ruínas de um templo invisível aos olhos modernos, mas real para aqueles que sabem olhar. Há também uma trilha proibida, conhecida entre guias como a Escada do Céu, uma sequência de degraus esculpidos diretamente na rocha, muito antigos, desgastados, cobertos por musgo. Não constam em mapas e só podem ser vistos sob certas condições de luz. Dizem que, ao subir por ela, a pessoa começa a ouvir vozes dentro da própria mente, sussurrando em tons cada vez mais altos, pedindo que se aproxime, que entregue o nome, que deixe o corpo e suba em espírito. Em 2016, um alpinista alemão desapareceu após relatar que seguiria essa trilha para descobrir se os deuses ainda vivem ali. Seus rastros terminam a menos de 200 metros da escada. Nada mais foi encontrado, nem corpo, nem mochila, nem pegadas. Apenas um bastão de caminhada, fincado verticalmente no chão, com uma pequena pedra branca equilibrada em seu topo. Uma oferenda. Estudiosos do oculto acreditam que o Monte Olimpo não é apenas uma montanha, mas um portal, uma zona liminar entre mundos. Os deuses antigos, segundo essas teorias, não foram apenas símbolos culturais. Seriam entidades reais, com formas e vozes que o ser humano comum não é capaz de compreender. Quando as orações cessaram e os rituais de sangue foram esquecidos, eles teriam mergulhado em um sono profundo, esperando ser chamados novamente. E é aí que mora o perigo. Alguns acreditam que os sons no Olimpo são chamados, convites feitos a quem tem sensibilidade espiritual, convites que cobram um preço, porque cada voz que se ouve lá no alto é uma porta, e toda porta abre para algo. Em 2023, um guia de trilha registrou com o celular o som de corais ao amanhecer. Era um cântico polifônico, com vozes masculinas e femininas se sobrepondo. O vídeo viralizou brevemente antes de ser removido por motivos de segurança nacional, segundo o comunicado oficial. O guia se recusa a falar sobre o caso, mas amigos próximos afirmam que ele hoje evita montanhas e dorme com as luzes acesas, porque de ouvir passos de pedra se aproximando à noite. O Monte Olimpo continua lá, imponente, intocado, atraindo turistas, curiosos, estudiosos, mas também caçando, silenciosamente, aqueles que ousam escutar com atenção demais. Porque, às vezes, o que parece vento entre as pedras é apenas a respiração de algo muito antigo. E aquilo que respira ainda vive. Seis a criatura de Tainaron, na extremidade sul da península do Peloponeso, onde o mar se encontra com rochas escarpadas e o vento sopra com a força de 1000 lamentos, encontra-se um dos lugares mais enigmáticos da Grécia, Tainaron. Hoje conhecida por sua paisagem costeira e o farol que vigia o cabo, Tainaron guarda uma história muito mais sombria, uma entrada para o submundo. Era ali, segundo os antigos gregos, que se localizava uma das portas para o Hades, o reino dos mortos. E há quem diga que essa porta nunca foi totalmente fechada. A história mais assustadora associada ao local remonta ao ano de 1921, quando um grupo de arqueólogos britânicos se instalou na região com o objetivo de explorar cavernas submersas ao redor do Cabo Matapa. Eles estavam especialmente interessados em uma gruta subaquática conhecida pelos pescadores como a Boca do Silêncio, um buraco escuro que se abria entre as pedras na maré baixa, exalando o vapor morno e salgado que parecia sussurrar. O povo local evitava a área e avisou os forasteiros: ali não se entra sem deixar algo em troca. O grupo ignorou os avisos. Em uma manhã cinzenta,
3 dos arqueólogos mergulharam na fenda. O primeiro voltou em poucos minutos, em pânico, dizendo ter visto algo se movendo nas sombras. Os outros 2 nunca mais emergiram. No dia seguinte, o mar estava estranhamente calmo. Um dos pescadores encontrou boiando na superfície uma prancha de madeira com marcas de unhas cravadas e um símbolo queimado nela, uma serpente de 2 cabeças se enrolando sobre si mesma. A polícia declarou os desaparecimentos como um acidente. Se fechou o caso. Mas os moradores sabiam. A coisa que vive sob Tainaro havia acordado. Décadas depois, em 1978, o faroleiro responsável pela torre costeira relatou eventos estranhos. Barulhos de arranhões vindos da base do farol, feixes de luz desviando sozinhos para as rochas e vultos observando do mar, figuras altas e magras, imóveis, mesmo com as ondas batendo em seus corpos. Em seu diário, encontrado após seu desaparecimento, havia um trecho perturbador. A criatura sobe quando está com fome. Não se importa com o que lhe damos. Quer mais. Quer entrar. Os arquivos do governo grego sobre esse incidente estão selados até hoje. Mas a história mais recente, e talvez mais assustadora, aconteceu em 2004, quando um grupo de 4 turistas franceses decidiu acampar próximo à costa de Tainaro. A ideia era fotografar o nascer do sol a partir do ponto mais ao sul do continente europeu. Durante a noite, eles ouviram um barulho vindo das rochas, um som úmido, arrastado, como algo escorregando entre fendas de pedra. Apenas um deles, Camille, sobreviveu. Quando foi encontrada vagando pela estrada de acesso, estava coberta de hematomas, completamente muda. Só voltou a falar semanas depois, mas sua fala era incoerente. Murmurava frases desconexas, como: a pele era humana, mas os olhos não. Os olhos queriam minha alma. E ela usava rostos diferentes, como se vestisse memórias. As investigações encontraram a barraca destruída, arranhões profundos no chão e marcas de algo arrastado até o mar. Os corpos dos amigos jamais foram encontrados. Camille desapareceu um ano depois, durante uma internação psiquiátrica. Deixou para trás um desenho feito com carvão. Uma figura alta, envolta em sombras, com vários rostos sobrepostos, como máscaras presas a um crânio vivo. Pesquisadores do folclore grego apontam que Tainaro era, na antiguidade, um dos locais sagrados onde se realizavam rituais túnicos, oferendas aos deuses do submundo. Sacerdotes das eras mais antigas desciam as cavernas levando animais, objetos sagrados e até prisioneiros. Eles acreditavam que, abaixo das águas, existia uma criatura intermediária, um guardião entre os mundos, que precisava ser alimentado para manter o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Essa entidade teria a habilidade de se transformar, de usar partes do mundo dos vivos, vozes, rostos, memórias, para se manifestar na superfície e atrair novas vítimas. Uma espécie de parasita espiritual que se alimenta daquilo que o ser humano mais teme: o esquecimento, a dissolução da identidade. Desde então, relatos esporádicos surgem na região. Mergulhadores que afirmam ouvir gritos vindos das profundezas, pescadores que encontram redes repletas de dentes humanos e visitantes que alegam ver vultos andando entre as pedras ao anoitecer, onde não há ninguém. Hoje, poucas pessoas ousam visitar Tainaro à noite. Algumas deixam oferendas discretas, moedas, vinho, pedaços de carne, jogadas nas pedras próximas à boca do silêncio. Dizem que é o suficiente para manter a criatura saciada por mais um tempo. Mas outros acreditam que o tempo dela está acabando, que está com fome e que logo virá buscar o que é seu por direito. Se estiver algum dia na região, observe com atenção o mar parado. Ele pode estar olhando de volta e talvez, apenas talvez, já tenha escolhido o próximo rosto que vai vestir. 7. A maldição de Averroigne. Embora não apareça com frequência nos mapas modernos, o nome Averroigne tem uma estranha conexão com a Grécia, especialmente nas histórias esquecidas da região da Tessália, onde mitos, magia e escuridão se entrelaçam desde os tempos mais antigos. Ali, em aldeias isoladas e colinas encobertas por nevoeiros persistentes, sobrevive o eco de uma maldição ancestral.
uma que muitos acreditam ter sido apagada da história, mas que ainda expira entre os ossos do solo grego. A maldição de Averroígne começa com uma seita, os Filhos de Niqueia, uma ordem obscura que teria surgido ainda no século IV a.C., em tempos em que a Grécia era um mosaico de cidades-estado e divindades locais. Os filhos cultuavam uma deusa que jamais entrou para o panteão oficial, Niqueia, a mãe da noite eterna. Ela não era a deusa da noite como NYX, mas sim a personificação do esquecimento, da perda do eu, da absorção total na escuridão. Segundo manuscritos encontrados em 1891 por um arqueólogo austríaco, em uma escavação não autorizada nos arredores de Larissa, Niqueia exigia sacrifícios muito específicos, memórias. Os rituais envolviam não apenas sangue, mas também o apagamento de identidades, de nomes, de histórias pessoais. Seus seguidores se tornavam vazios, corpos sem passado, servindo apenas ao culto. Quanto mais apagavam de si, mais próximos de Niqueia ficavam, e mais poder ela lhes concedia. O problema é que, como toda maldição que cresce com o silêncio, Niqueia começou a tomar espaço demais. Disse que a seita causou surtos de esquecimento coletivo em vilarejos inteiros. Pessoas que acordavam sem saber quem eram, pais que não reconheciam os filhos, amantes que se estranhavam como desconhecidos. Essas áreas foram evacuadas e queimadas pelos próprios gregos antigos, que tinham medo de que a escuridão da mente se espalhasse. O nome Averroígne aparece em um único registro posterior, uma carta enviada por um monge do século X, que descreve um vale isolado, onde as sombras andam em silêncio e os nomes morrem na garganta. O nome foi associado à França depois, mas estudiosos do ocultismo afirmam que o termo foi transplantado junto com as ideias proibidas da seita, levadas por alquimistas e monges durante a Idade Média. A origem, no entanto, permanece grega. E a maldição, segundo relatos modernos, ainda está viva. Em 2003, um professor de mitologia da Universidade de Atenas viajou até um vilarejo abandonado da Tessália para estudar inscrições em pedras antigas. Passou a noite acampado no local e manteve contato com a universidade via rádio. Às 2h43 da madrugada, enviou uma única mensagem de voz, na qual dizia, em tom calmo: "A voz está dentro. Estou deixando para trás o nome. Ela me mostra agora." O professor foi encontrado 2 dias depois, andando em círculos pelo campo. Não se lembrava de quem era. Todos os seus documentos estavam intactos, mas ele insistia que seu nome era nenhum. Nos anos seguintes, nunca recuperou a memória, mas começou a desenhar obsessivamente símbolos circulares com padrões semelhantes aos encontrados nas pedras locais. Um dos símbolos mais recorrentes, um olho vazio, cercado por espirais, com a inscrição Averroígne vigia. Outros casos começaram a surgir. Em 2011, um grupo de excursionistas que percorriam trilhas antigas na Tessália relatou ter visto uma mulher vestida de branco, parada sobre uma pedra, com os olhos cobertos por um véu e as mãos estendidas. Quando tentaram se aproximar, ela teria desaparecido numa espécie de névoa azulada, e um dos membros do grupo, um rapaz de 26 anos, entrou em choque profundo. Quando conseguiram levá-lo ao hospital, tudo o que ele dizia era: "Ela levou meu nome." Segundo o neurologista que o atendeu, o jovem tinha apagado todas as memórias de infância e da adolescência, mantendo apenas traços de linguagem e raciocínio básico. Exames não encontraram lesões cerebrais. Há quem diga que a deusa Niqueia ainda está adormecida sob as colinas, alimentando-se lentamente da mente dos que ousam buscá-la. Outros acreditam que a seita dos Filhos de Niqueia sobrevive em círculos secretos da Grécia moderna, mantendo vivos os rituais de esquecimento, trocando lembranças por promessas de longevidade ou poder espiritual. Os sinais seriam sutis: nomes riscados em pedras, máscaras encontradas em cavernas, pessoas desaparecidas deixando para trás apenas espelhos quebrados. Um padre ortodoxo da região deu um depoimento anônimo em 2018, afirmando que fora chamado para exorcizar uma jovem de 19 anos que havia retornado de uma caminhada noturna nos arredores de Larissa. Ela falava línguas que ninguém conhecia, recitava nome de pessoas mortas há séculos e repetia constantemente:
Não se lembre. Lembrar é morrer. Durante o ritual, o padre afirma ter sentido uma presença feminina, mas sem rosto, e ter visto o reflexo de um olho negro nos vitrais da igreja. A jovem morreu 3 dias depois, sem causa aparente. Seja mito ou verdade, a maldição de Averroígne nos obriga a refletir sobre a fragilidade da memória, da identidade e sobre os horrores que podem habitar no vazio deixado pelo esquecimento. Em certos lugares da Grécia, o passado não é apenas história, é um campo minado, onde cada lembrança pode ser um selo e cada nome um convite. 8. O grito das moiras. Na vastidão silenciosa do interior da Grécia, há lugares que o progresso esqueceu. Vilarejos que parecem flutuar fora do tempo, cercados por colinas áridas, onde o vento carrega mais poeira, leva murmúrios. É nesses cantos esquecidos que as histórias mais antigas ganham força. E entre elas, nenhuma é tão temida quanto a lenda das moiras, as fiandeiras do destino. Cloto, Láquesis e Atropos, 3 irmãs que, segundo a mitologia grega, teciam, mediam e cortavam o fio da vida de cada ser humano. Para os antigos, elas não eram apenas entidades simbólicas, eram forças reais, temidas e respeitadas. E há quem jure que elas nunca deixaram de agir, apenas mudaram de forma e de lugar. Em 1996, no vilarejo de Cariditsa, um adolescente chamado Marius desapareceu sem deixar vestígios. Era filho único de um casal de pastores. Na manhã de seu sumiço, vizinhos relataram ter ouvido um som comum vindo das colinas, um grito fino, contínuo, que não parecia humano. Alguns disseram que soava como tecido sendo rasgado, amplificado pelo vento. Outros juraram ter visto 3 figuras encapuzadas na estrada de terra que levava à montanha, paradas lado a lado, imóveis como estátuas. O garoto nunca foi encontrado. O caso foi esquecido, até que, 11 anos depois, em 2007, uma jovem turista alemã chamada Lisa desapareceu na mesma região. Sua amiga, Ana, foi encontrada em estado de choque, coberta de arranhões e sujeira, andando sem rumo pela estrada. A única frase que repetia era: "O fio dela estava gasto, elas vieram buscar." Quando finalmente conseguiu relatar o ocorrido, Ana descreveu algo aterrorizante. Ao explorar uma trilha de pedras, as duas ouviram um zumbido agudo, como de moscas. Em seguida, viram 3 mulheres idosas, sentadas em um círculo de pedras, fiando algo que parecia cabelos humanos. Lisa tentou fotografar, mas seu celular travou. Uma das velhas se virou lentamente e sussurrou: "Ela não devia estar aqui." Lisa foi puxada para dentro da mata. Seu corpo nunca foi encontrado. O local onde isso aconteceu foi estudado anos depois por um folclorista grego chamado Tanos Kirkos, que publicou um relatório não oficial sobre o ponto das fiandeiras. Segundo Kirkos, há registros orais entre os moradores da região de que aquelas colinas são habitat proibido, onde ninguém deve falar em voz alta ou andar após o pôr do sol. Ali, dizia uma anciã entrevistada por Kirkos, o destino é maleável, e quem tenta moldá-lo paga com o próprio. Tanos também investigou inscrições em pedras locais, muitas delas semelhantes a runas, contendo padrões circulares entrelaçados por linhas retilíneas, representações do tido destino. Uma delas, mais deteriorada, parecia mostrar 3 figuras femininas segurando fios que saíam de crânios humanos. Em um trecho do seu diário, ele escreveu: "Sinto que estou sendo observado, não pelo presente, mas pelo que está por vir." 2 meses após a publicação do relatório, Kirkos foi encontrado morto em sua casa, com a garganta cortada por algo fino e afiado. As autoridades atribuíram o fato a suicídio, mas seus colegas não acreditam nisso. Uma nota foi encontrada perto do corpo, escrita em grego antigo, com a frase: "Atropos cortou." Muitos dizem que as moiras não são entidades fixas, mas presenças que se manifestam quando o fio do destino é tensionado demais, quando alguém desafia o próprio percurso da vida. Em regiões onde a natureza ainda domina, onde o antigo não foi enterrado pelo asfalto, essas presenças têm mais força. Em 2019, uma influencer grega chamada Eleni publicou um vídeo sobre seu retiro espiritual em Cariditsa,
alegando que queria refazer sua vida e mudar seu destino. Em um dos vídeos, zombou de lendas locais, incluindo as moiras. 3 dias depois, postou uma gravação bizarra. Estava em uma floresta escura, tremendo, dizendo ter ouvido vozes que costuravam o escuro. O vídeo termina abruptamente com um som agudo e o celular caindo no chão. Eleni nunca mais postou. Sua conta foi deletada. Alguns acreditam que ela fugiu para outro país. Outros dizem que seu fio foi cortado. O que torna essa lenda ainda mais assustadora é que ela não fala de demônios, de monstros ou de possessões. As moiras não vêm por raiva, não punem por pecado. Elas vêm porque é a hora. E ninguém pode impedir. Nem deuses, segundo a própria mitologia, escapavam ao seu tir. Há quem diga que os sussurros das moiras ainda podem ser ouvidos à noite, em lugares isolados da Grécia, onde a civilização se dobra ao poder do antigo. Se ouvir um som de fiação, corra, e não olhe para trás, porque se elas estiverem fiando seu fio, já será tarde demais. 9. A Pedra de Telendos. A pequena ilha de Telendos, separada por um canal estreito da mais conhecida Calimnos, é hoje um ponto turístico tímido, procurado por escaladores e mergulhadores. Mas séculos atrás, ela era um tabu flutuante, um território que nem os pescadores ousavam atravessar após o pôr do sol. Os mais velhos da região ainda se referem à ilha como expressão antiga. Tony citou Petamenou Fono, a ilha do grito morto. No centro da ilha, parcialmente soterrado, repousa um monólito com mais de 3 metros de altura, coberto por inscrições que jamais foram completamente decifradas. Chamam-no de a Pedra de Telendos. E segundo as lendas locais, ela não foi colocada ali, ela nasceu da terra. Registros bizantinos do século VI falam de uma comunidade de monges que tentou construir um mosteiro na ilha. Em menos de um ano, todos desapareceram, restando apenas o altar principal e vestígios de uma parede que parecia queimada de dentro para fora. Um único pergaminho foi encontrado, com a seguinte frase escrita em latim e grego arcaico: a pedra escuta, e quando ela acorda, os que falam demais são engolidos. A pedra, segundo os moradores, canta. Especialmente durante os ventos fortes que sopram do sul, há um ruído agudo vindo de dentro dela, como se algo ou alguém tentasse sussurrar por entre rachaduras milenares. O geólogo francês Marc Duval visitou Telendos em 1974 para estudar formações rochosas incomuns no Egeu. Após 2 dias na ilha, relatou em seu diário a sensação de estar sendo observado por dentro do chão. Escreveu que, ao tocar a pedra, teve visões de olhos esculpidos em carne, empilhados uns sobre os outros, como se a própria rocha o encarasse. Ele desapareceu na noite seguinte. Seu acampamento foi encontrado intacto, exceto por uma única anomalia. Seu diário fora enterrado ao pé da pedra, envolto em uma manta feita de pele de animal, mas sem costura ou emenda visível, como se tivesse sido tecida de um único pedaço de carne. Décadas depois, em 2002, um grupo de documentaristas gregos tentou filmar um curta sobre lendas do Egeu e passou uma noite em Telendos. Durante a madrugada, os moradores da ilha vizinha de Calimnos relataram ver luzes verdes e vermelhas sobre o topo do monólito, seguidas de um estrondo abafado. Na manhã seguinte, o grupo foi encontrado em estado catatônico. Todos os equipamentos eletrônicos haviam falhado. As únicas gravações recuperadas foram de áudio, uma série de sons distorcidos, vozes murmurando sílabas que pareciam antigas, mas em um ritmo que lembrava oração reversa. Um dos membros do grupo, um técnico de som chamado Nicholas, retomou a consciência meses depois. Sua primeira frase foi: a pedra se mexeu. Desde então, escavações foram proibidas na área. Mas estudiosos do ocultismo afirmam que a Pedra de Telendos pode ser um fragmento do que os mitos órficos chamam de pedras vivas, entidades não humanas que existiam antes dos titãs e foram seladas pela terra, pois não pertenciam ao mundo dos deuses, nem dos homens. Elas não falam, mas ouvem e esperam. O mais estranho, o monólito se move. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, ele afunda mais a cada década, como se estivesse retornando ao ventre da ilha.
Medições feitas em 1965 e repetidas em 2020 mostram uma diferença de 37 centímetros no nível da base, sem causas geológicas óbvias. Há quem diga que isso significa apenas uma coisa: ela está acordando. Um mergulhador local, Giorgos, relatou em 2018 ter ouvido batidas ritmadas no fundo do mar, vindas de cavernas submarinas conectadas à ilha. Não era eco, era um chamado, disse, como se a pedra tivesse coração. Giorgos abandonou a profissão meses depois, após sofrer uma convulsão durante um mergulho, no qual, segundo testemunhas, ficou imóvel no fundo do mar por quase 3 minutos, olhando fixamente para uma parede submersa. O governo grego nega qualquer atividade incomum em Telendos, mas em 2021, satélites captaram padrões de calor inexplicáveis ao redor da pedra, especialmente à noite, como se algo dentro dela estivesse vivo e pulsante. E se a lenda estiver certa, não se trata apenas de uma rocha ancestral, mas de uma prisão antiga, um selo de carne petrificada. E quando ele romper, não será a pedra que virá até nós, seremos tragados para dentro dela. 10. O sorriso do sátiro. No imaginário popular, os sátiros são figuras quase cômicas, metades homem, metades bode, eternamente bêbados, tocando flautas e perseguindo ninfas nas florestas. Mas essa versão domesticada é o que restou de algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Segundo registros antigos, os sátiros originais não eram criaturas brincalhonas, eram predadores noturnos, caçadores de prazer e terror, com olhos negros como breu e um sorriso que, diziam, paralisava. E há quem jure que eles ainda espreitam pelas florestas mais antigas da Grécia, especialmente à noite, quando a música desaparece e o vento carrega cheiro de vinho azedo e suor. Em 1992, uma equipe de espeleologistas liderada por um alemão chamado Dieter Fuchs se explorava uma caverna na floresta de Sparnita, ao norte de Atenas. Eles buscavam artefatos micênicos, mas encontraram algo completamente inesperado: um túnel esculpido à mão, com relevos de criaturas com pernas de animal e olhos vazados. No fundo da passagem, havia uma câmara circular, com uma estátua rudimentar de pedra, um ser com corpo humanoide, patas de bode e um sorriso largo, forçado, entalhado como se fosse para provocar desconforto, não alegria. Dieter foi o único que entrou na câmara. Quando saiu, estava pálido e suando, repetindo apenas uma frase: "Ele sorriu para mim." Dias depois, Dieter desapareceu de seu quarto de hotel. A polícia o considerou fugido, mas a equipe relatou algo perturbador. O quarto estava trancado por dentro, e sobre o lençol havia pegadas de casco. Casos semelhantes se espalham pelas décadas. Em 1978, 2 jovens desapareceram após acampar nas ruínas de um antigo santuário dionisíaco, onde rituais de vinho, sexo e sacrifício eram realizados para chamar as entidades do submundo. Um dos corpos foi encontrado dias depois, com o rosto completamente distorcido, lábios esticados até as orelhas em um sorriso permanente. Os músculos da face haviam sido rompidos, de dentro para fora. O patologista escreveu: "É como se ele estivesse rindo com cada célula do corpo, mas os olhos estavam em puro pânico." As lendas locais falam do sorriso do sátiro, uma entidade única entre os da sua espécie. Uma criatura antiga, banida até pelos próprios sátiros por ultrapassar os limites da luxúria e transformar prazer em tortura. Disse que ele vive escondido entre cavernas e bosques, seduzindo viajantes solitários ou grupos vulneráveis com música, sonhos eróticos ou miragem de festas. Mas quem responde ao chamado nunca mais volta igual. Se voltar. Em 2015, um casal britânico gravava vídeos para um canal de viagens alternativo. Eles exploravam áreas pouco conhecidas da Grécia continental, quando decidiram seguir uma trilha fora do mapa em Arcádia. Em uma das gravações recuperadas do cartão de memória encontrado depois, há risadas e sons de flauta, mesmo que nenhum instrumento estivesse no local. A mulher, claramente embriagada ou em transe, sussurra para a câmera: "Ele tem o sorriso mais bonito que já vi." O vídeo termina abruptamente com um som de grito abafado, como se alguém tivesse tentado rir e chorar ao mesmo tempo. A mulher foi encontrada dias depois,
coberta por arranhões e marcas de garras, andando nua pela floresta. O homem jamais foi localizado. Quando recuperada, ela dizia que o companheiro havia sido abraçado pela criatura. Ele riu tanto que o rosto dele não aguentou. Pesquisadores do ocultismo apontam que esse tipo de entidade, o sátiro sorridente, não busca matar rapidamente. Ele se alimenta de emoções intensas, especialmente as que nascem da confusão entre prazer e dor. E segundo textos órficos antigos, a maneira como ele domina suas vítimas é com o que chamam de olhar cativante. Uma mistura entre alucinação e paralisia que deixa a mente completamente exposta. Um símbolo encontrado em ruínas antigas próximas à Trácia mostra a figura do sátiro segurando um espelho. Abaixo dele, a inscrição: Risus Tenebris, o riso das trevas. Em tempos recentes, caminhantes relataram ouvir flautas tocando entre as árvores em trilhas abandonadas na região do Monte Pelion. Uma turista espanhola, em 2021, afirmou ter visto um homem nu, com pernas de bode e chifres curvos, dançando sobre as pedras, cercado por sombras indistintas. Ao tentar fotografar, seu celular explodiu em faíscas. Ela ainda guarda a cicatriz na palma da mão, um formato estranho, quase como uma meia-lua ou um sorriso invertido. Hoje, muitos trilheiros evitam essas áreas, especialmente ao anoitecer, e os poucos que se atrevem relatam que, às vezes, mesmo em total solidão, ouvem uma risada atrás de si, um som seco, rouco, como se algo estivesse se divertindo só de estar perto. E se você for um dos poucos que conseguem ver o sátiro e sobreviver, dizem que jamais esquecerá seu sorriso, porque ele ficará com você, preso na sua mente, rindo quando você fecha os olhos. 11 A noiva de Tinos. A ilha de Tinos é famosa por seus santuários religiosos, igrejas que atraem milhares de peregrinos todos os anos, uma energia espiritual que muitos dizem ser sagrada. Mas há uma parte da ilha que os locais evitam, especialmente os mais velhos. Um vilarejo na colina chamado Cato Meriá, onde, desde o final do século XIX, há relatos de uma aparição conhecida como a noiva de Tinos. Ela surge à noite, sempre de branco, sempre descalça e sempre com os pés sujos de sangue seco. A primeira menção oficial à noiva de Tinos está registrada em um diário médico datado de 1894. O autor, um cirurgião ateniense chamado Dr. Filipos Tomaidis, foi enviado à ilha para tratar vítimas de uma epidemia repentina. Em um trecho de seu diário, ele descreve a morte inexplicável de 3 homens em um único dia. Todos pareciam saudáveis, mas foram encontrados com a boca aberta em um grito silencioso, os olhos fixos em algum ponto do teto e sangue escorrendo do nariz e ouvidos. Em comum, os 3 haviam participado de um casamento na noite anterior em Cato Meriá. Entre as anotações do médico, há uma frase destacada. Todos falaram dela, a noiva pálida, a mulher sem olhos. A história local fala de uma jovem chamada Helene, filha de um pescador pobre, que apaixonou-se por um homem rico de Atenas. Ele prometeu casamento, trouxe presentes e alianças, mas, na véspera da cerimônia, fugiu da ilha, levando com ele outra mulher, a irmã mais nova de Helene. Humilhada, Helene caminhou até a igreja onde se casaria, vestida de noiva, e ali tirou a própria vida, cortando a garganta com uma lâmina de poda. Dizem que a encontrou ajoelhada diante do altar, com o vestido encharcado de vermelho e um sorriso macabro nos lábios, como se tivesse abraçado sua dor como um presente final ao mundo. Desde então, a cada poucos anos, surgem relatos de aparições. Uma mulher de vestido antigo, rosto pálido, cabelo desgrenhado, andando pelas estradas de terra com os braços pendendo como boneca quebrada. E sempre com os pés sujos de sangue. Em 1937, durante um velório na região, 5 mulheres desmaiaram ao mesmo tempo após afirmarem ter visto uma figura esguia na janela, sorrindo de forma doentia e segurando um véu rasgado. Uma delas morreu 2 dias depois, vítima de um aneurisma cerebral. A mãe da falecida jurava que, na noite anterior, ouviu alguém batendo a porta e, quando olhou pela janela, viu uma mulher de branco andando pelo quintal, deixando pegadas vermelhas.
O padrão se repete até hoje. A noiva aparece em momentos de celebração ou luto, casamentos, batismos, funerais. Nunca fala, nunca corre, mas basta vê-la para algo se romper. Um dos noivos fica doente. Um bebê nasce sem respirar. Uma família se despede para sempre de alguém que parecia estar bem. Há um caso recente, em 2017, em que um grupo de turistas alugou uma casa de campo para um casamento alternativo, fugindo dos pacotes tradicionais de Mykonos. Durante a madrugada, câmeras de segurança captaram uma mulher parada do lado de fora da casa por quase 3 horas, imóvel, olhando para a porta. Quando revisaram as imagens, perceberam que, embora a figura não se movesse, a sombra mudava de posição como se tivesse vida própria. Na manhã seguinte, a noiva do grupo acordou com o vestido rasgado, o mesmo vestido que estava trancado em uma mala. Ao checar os pés, havia marcas secas de sangue. Nenhum ferimento aparente. Nenhuma explicação. O casamento nunca aconteceu. O casal deixou a ilha no mesmo dia. Alguns acreditam que a noiva de Tino é um espírito vingativo. Outros afirmam que ela não é Helene, mas algo mais antigo, que usou o sofrimento dela como um portal. Um ser que se alimenta de traição, dor emocional e promessas quebradas. E há quem diga que ela não busca justiça, mas sim testemunhas. Pessoas que a vejam e carreguem o peso de sua presença pelo resto da vida. O mais assustador, em algumas igrejas da ilha, especialmente as mais isoladas, há velas acesas durante todas as noites, mesmo sem cerimônias. São acesas pelos próprios padres, não por fé, mas por medo. E numa carta anônima recebida por uma rádio local em 2020, um morador descreveu um encontro recente. Eu estava no enterro do meu tio, quando vi a moça de branco parada sob a árvore. Achei que fosse uma convidada. Quando me aproximei, ela me olhou, ou achou que olhou, porque seus olhos não estavam lá. Eram só buracos. E então ela sorriu. Meu coração parou por um segundo. Literalmente, o médico confirmou depois. Eu morri por 2 segundos. Desde então, ouço passos toda noite e o som de uma risada baixa vindo do espelho. Em Tinos, o conselho é simples. Se estiver celebrando algo, não olhe para trás. Porque se vir uma mulher de branco com os pés sujos de sangue, sorrindo como se soubesse tudo sobre você, é tarde demais. 12. A máscara de Naxos. Naxos, a maior das Ilhas Cíclades, é conhecida por suas praias, antigas ruínas e lendas de deuses apaixonados. Foi lá que Teseu abandonou Ariadne, e onde Dionísio, o deus do vinho, do êxtase e da loucura, a encontrou e a tomou como esposa. Mas nem todos os presentes dos deuses são bênçãos. Alguns são maldições disfarçadas de arte. Em 1973, uma escavação arqueológica nos arredores de Sangri, no interior de Naxos, encontrou algo incomum. Em meio a fragmentos de cerâmica e ossos humanos, havia um baú de madeira selado com cera preta. Dentro dele, repousava uma máscara de bronze dourado, perfeitamente conservada, representando um rosto masculino com expressão serena e olhos vazados. Mas era o verso da máscara que causava espanto. Estava forrado com pele humana. A peça foi imediatamente enviada para Atenas, mas a equipe que a descobriu começou a relatar sintomas estranhos dias após o contato, alucinações, insônia, dores de cabeça intensas, uma sensação constante de estar sendo observado. Um dos arqueólogos, Georgos Milonas, foi encontrado vagando pelas ruas da ilha, murmurando frases em um grego arcaico, sem memória de quem era. Ele morreu 2 dias depois, após arrancar os próprios olhos com uma colher de ferro. A máscara ficou conhecida como o rosto de Dionísio, mas estudiosos do ocultismo logo passaram a chamá-la por outro nome, a máscara de Naxos. Registros históricos mostram que, em tempos antigos, havia um culto obscuro na ilha, paralelo ao dionisíaco, dedicado a uma entidade chamada Bacchus Níquios, o Baco Noturno. Um aspecto sombrio de Dionísio, associado à perda total do controle, à loucura ritual e à entrega da mente ao caos divino. A máscara seria um artefato ritual usado nos cultos mais extremos, onde o iniciado colocava o objeto no rosto para ver com os olhos dos deuses.
Diz a lenda que quem usasse a máscara jamais voltava a ser o mesmo. Entre 1974 e 1980, a máscara passou por diversos museus, mas estranhos incidentes seguiram seu rastro. No Museu Nacional de Arqueologia, uma funcionária foi encontrada rindo sozinha diante da vitrine durante horas, até sangrar pelos ouvidos e cair em coma. Um segurança cometeu suicídio após afirmar que o homem de bronze estava falando com ele todas as noites. As gravações das câmeras de segurança revelavam movimentos sutis da máscara dentro do vidro, pequenos tremores, como se respirasse. Em 1981, um grupo de pesquisadores decidiu testá-la em laboratório, com técnicas modernas de varredura cerebral. Um voluntário, o estudante de pós-graduação Andreas Lazos, insistiu em colocá-la por breves segundos. Ele disse que sentia uma força gentil, sedutora, como vinho quente derramando na alma. Quando tentaram removê-la, descobriram que a máscara havia se fundido ao rosto. Andreas morreu 2 dias depois, com o rosto carbonizado por dentro, como se tivesse sido cozido lentamente. A máscara desapareceu meses depois, roubada em um misterioso assalto sem sinais de arrombamento. A polícia nunca identificou os responsáveis, mas relatos de aparições surgiram nas décadas seguintes. Viajantes em Naxos contam ter visto um homem alto, de túnica escura e máscara dourada, parado entre as ruínas do templo de Dionísio durante a noite. Quando alguém tenta se aproximar, ele desaparece, mas quem o vê sente a mente mudar para sempre. Uma turista francesa, em 2009, após um desses encontros, passou a escrever compulsivamente em grego antigo, uma língua que não falava. Um filólogo que analisou os textos afirmou que eram invocações religiosas perdidas há séculos, pedindo para que o Senhor das Máscaras tomasse a carne e liberasse o espírito do fardo da lucidez. Até hoje, historiadores e ocultistas tentam rastrear o paradeiro da máscara de Naxos. Alguns acreditam que está guardada em coleções privadas de bilionários. Outros dizem que foi enterrada novamente em segredo. Mas há aqueles que garantem, ela nunca saiu da ilha. Está em algum canto de Naxos, esperando um novo rosto para vestir. Porque a máscara não é apenas um objeto. Ela é uma entidade, um fragmento de loucura divina, que olha para dentro de quem a encara e revela tudo aquilo que não deveria ser visto. E uma vez que se vê com os olhos da máscara, não se consegue mais desver. 13 os afogados de Tasos. A ilha de Tasos, ao norte do mar Egeu, é conhecida por suas praias de águas cristalinas e florestas densas. Mas há uma parte da ilha, chamada Alik, onde turistas raramente se aventuram à noite. As ruínas de um antigo santuário dedicado às ninfas marinhas estão ali, semissubmersas, cercadas por pedras escorregadias, uma brisa gelada que persiste mesmo nos dias mais quentes. Foi ali que, entre os anos de 1991 e 2007, 13 pessoas desapareceram em circunstâncias quase idênticas. Todas estavam caminhando sozinhas próximo às ruínas ao entardecer. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista além de roupas deixadas cuidadosamente dobradas sobre as pedras pegadas úmidas que levavam até a água, mas nunca voltavam. As autoridades locais atribuíram os desaparecimentos a afogamentos acidentais, apesar do mar ser calmo e raso naquela região. Mas os moradores mais antigos contam outra história. Eles falam dos afogados de Tasos, espíritos que vivem sob as águas, amaldiçoados desde os tempos antigos. Almas de marinheiros que não prestaram homenagem às ninfas e foram tragados pelo mar como punição. Mas não apenas tragados, transformados em servos submersos, condenados a trair novas vítimas com promessas sussurradas, visões sedutoras. Em 1998, um pescador chamado Dimitris Loucanos relatou ter visto uma mulher nua, de cabelos escuros e olhos negros, sentada sobre uma pedra nas ruínas. Ele descreveu a cena como surreal, hipnótica e profundamente errada. Disse que, quando se aproximou, ela cantou algo num idioma que ele não entendia, mas entendeu o significado. Venha, mergulhe, sua alma está cansada. Na noite seguinte, o barco de Dimitris foi encontrado à deriva, com a rede de pesca rasgada e marcas de unhas no convés. Ele nunca mais foi visto. Seu irmão,
que mergulhou na mesma área para procurá-lo, disse que ouviu vozes vindo das profundezas. Elas sussurravam meu nome, como se soubessem tudo sobre mim. Prometiam paz, prometiam perdão. Os especialistas que analisaram a acústica da região constataram uma curiosa anomalia. Próximo às ruínas submersas, há frequências que se assemelham a cantos humanos, mas que não têm fonte identificável. Uma equipe alemã tentou gravar o som em 2005. Um dos mergulhadores subiu à superfície em pânico, arrancando o equipamento e gritando: "Eles estão me puxando, eles têm bocas." Ele foi internado com sinais de barotrauma, mas os exames não mostraram nenhum mergulho profundo suficiente para justificar os danos internos. O que ele viu lá embaixo permanece um mistério. Relatos de turistas indicam visões de sombras humanas movendo sob a água, mesmo quando o mar está calmo e transparente. Algumas dessas sombras parecem acenar, outras apenas flutuam, como se estivessem mortas, mas com olhos abertos, observando. Em 2012, uma mulher britânica chamada Laura McFadden publicou em seu blog um relato sobre sua visita a Tasos. Ela se afastou do grupo e foi até Aalik, curiosa pelas ruínas que viu de longe. Escreveu que, ao se aproximar da água, viu 3 figuras femininas paradas dentro do mar até a cintura, imóveis, olhando fixamente para ela. Disse que sentiu uma paz estranha, como se estivesse sendo abraçada por dentro. Quando acordou, estava em um hospital. Havia desmaiado à beira da praia. Segundo os paramédicos, ela estava com o corpo gelado, os lábios roxos e havia indícios de que ingerira água salgada, mesmo sem ter mergulhado. A última linha de seu relato foi a mais perturbadora. Elas me chamaram de volta. Toda noite, nos meus sonhos, elas estão lá, esperando. Os afogados de Tasos parecem não ser simples fantasmas, mas entidades com consciência e intenção. Alguns estudiosos acreditam que o culto das ninfas do mar ali praticado era, na verdade, uma forma de manter essas entidades saciadas. Os antigos ofereciam vinho, flores e até sacrifício de pequenos animais nas pedras submersas. Com a chegada do cristianismo, o culto foi abandonado e com isso, a proteção desapareceu. Hoje, moradores locais evitam a área após o pôr do sol. Alguns até jogam moedas no mar ao passar por Aalik, como um gesto antigo de respeito. Outros deixam garrafas de vinho nos degraus das ruínas, dizendo que elas ainda sentem sede. Mas os desaparecimentos continuam. E, segundo uma lenda contada em sussurros pelos mais velhos, uma vez a cada geração, os afogados de Tasos conseguem trazer alguém vivo para o fundo. Alguém que ainda tem calor, respiração e alma. Esse alguém é sempre escolhido. Alguém que ouve os sussurros certos, no momento exato. Alguém que não resiste ao chamado da água. E quando o mar estiver calmo demais, como um espelho perfeito, é quando se deve temer mais. Porque é nesse silêncio que ela sussurra: "Desça, o mundo lá embaixo é mais gentil."